Olá, bem-vindo a mais um curso da série Videocarro de Injeção Eletrônica, Elétrica e Mecânica. Este módulo 36 é dedicado ao Renault Sandero, com motorização K7M Highflex 1.6 litro de 8 válvulas. A família Renault, composta pelos modelos Sandero, Logan, Scenic, tem índices de vendas respeitáveis e emprega boa qualidade a seus produtos. A passagem desses modelos pelas oficinas mecânicas certamente já é realidade. Este treinamento está dividido por sessões e todos os itens serão explorados da melhor forma: eletrônica embarcada, motorização e arrefecimento. No manual você vai encontrar detalhes sobre tabelas de torque, além da parte elétrica, com conectores auxiliares e exploração de funcionalidade do chicote elétrico. Motorização K7M 1.6 litro, 8 válvulas. A motorização K7M revolucionou a família Renault e derivações como o Logan e o Clio, com configurações de 1.6 litro de 8 válvulas e com 2 válvulas por cilindro. A família K7M possui um comando de válvulas que aciona as válvulas por meio de balancins. As folgas de válvulas devem ser ajustadas periodicamente de acordo com o descrito no manual. O sincronismo do motor é feito por correia dentada e sua troca está prevista de acordo com a tabela de manutenção. Coletor de admissão. O coletor de admissão, utilizado nos modelos K7M, é confeccionado em plástico de alta resistência para suportar o calor e as vibrações geradas em regimes elevados de rotação do motor. Nele estão posicionados vários sensores e atuadores do sistema de injeção. Velas de ignição. A limpeza e a integridade das velas são decisivas para a eficiência do motor e para a contenção das emissões de poluentes. O aspecto da vela, se for examinado por um especialista, é um válido indício para a localização de um defeito, mesmo se não estiver relacionado ao sistema de ignição. No manual que acompanha este vídeo, você vai encontrar as principais características da motorização K7M, as tabelas com os torques a serem aplicados nos respectivos parafusos, o plano de manutenção programada, os óleos e lubrificantes recomendados e mais uma série de informações importantes para o seu dia a dia na oficina. Regulagem de válvulas. Na motorização K7M, o acionamento das válvulas é feito pelos balancins com ação mecânica. Desta forma, caso seja necessário, é preciso conferir periodicamente, de acordo com a tabela de manutenção, a regulagem da folga de válvulas, em função de desgastes ou deformações das partes móveis. Para conferir o ajuste, coloque o primeiro cilindro em balanço e faça a conferência das válvulas de admissão e de escape no cilindro 1. As folgas devem estar entre 10 e 15 centésimos de milímetro para as válvulas de admissão e entre 25 e 30 centésimos de milímetro para as válvulas de escapamento. Em seguida, coloque as válvulas em balanço no cilindro 2 e confira o ajuste. Na sequência, confira o ajuste no cilindro 3 e, finalmente, no cilindro 4. Pressão da bomba de óleo do motor. O sistema de lubrificação é do tipo forçado, funcionando por meio da bomba de engrenagens e filtro de óleo na linha de pressão. A pressão de funcionamento da bomba de óleo no motor deve ser de no mínimo de 0,7 kg por centímetro quadrado a 1.000 rotações por minuto e 4 kg por centímetro quadrado a 3.000 rotações por minuto. A informação da pressão de óleo é feita pelo interruptor ligado na linha de lubrificação, que manda informações para o painel de instrumentos. Gerenciamento eletrônico do motor. O sistema de injeção Siemens EMS 3134 atende à norma de emissões OBD
BR2 e utiliza duas sondas lambda, pré e pós, para controle do catalisador. Com a implantação da norma OBD-BR2, além de diagnósticos comuns à primeira norma OBD, agora é possível que o sistema detecte falhas nas duas sondas, pré e pós, deterioração dos sensores de oxigênio e eficiência do catalisador. São detectadas também falhas na válvula de controle de purga do canister e de todos os componentes que atrapalham o controle de emissões. O sistema EMS 3134, fabricado pela Siemens, opera de acordo com o princípio Speed Density Lambda, para calcular a mistura ar-combustível, controlando de forma integrada a injeção de combustível e o sistema de ignição. A lógica do controle da injeção ocorre de forma semi-sequencial em 1, 4 e 2, 3, contados a partir da roda fônica de 60 dentes menos 2. A ignição é estática e possui bobina dupla que opera segundo o princípio de centelha perdida nos cilindros síncronos 1 e 4, 2 e 3 nos motores K7M. O sistema 3134 possui parâmetros autoadaptativos que se ajustam ao envelhecimento e desgaste das peças que compõem o sistema. Para zerar os parâmetros, é indicada a aplicação de um programa específico, nesse caso, de um scanner com programa habilitado. Central de injeção Siemens EMS 3134. A UCE, Central de Controle da Injeção, está localizada no vão do motor, fixada na lateral esquerda do painel dash e possui dois conectores pretos de 45 pinos cada, sendo contados como se fossem um conector somente. Ela serve para armazenar códigos adaptativos e falhas existentes no sistema, transferindo-os para outra memória tipo flash EEPROM do sistema, que mesmo com a bateria desligada, mantém as informações armazenadas. A unidade de comando corta a alimentação dos bicos injetores alternadamente, quando o motor atinge um regime crítico de rotações em torno de 5.600 RPM. A comunicação da unidade de comando com o mundo externo é feita através da linha K, utilizando o protocolo ISO 9141, e que interliga a UCE ao conector de diagnose do tipo OBD2 de 16 pinos. Alimentação elétrica da UCE. A UCE é alimentada com 12 volts constantes da bateria, linha mais 30, diretamente no pino 30, protegido pelo fusível F3 de 15 amperes. Ao ligar o contato da ignição, a UCE recebe uma alimentação de 12 volts pós-chave, linha mais 15, no pino 29, por meio do fusível F2 de 5 amperes. A partir daí, a UCE comanda o relé principal, R4, por meio do pino 10, enviando um sinal negativo para o pino 85 do relé. O pino 87 do relé alimenta a eletroválvula do canister, as sondas lambda, além de alimentar a válvula de corte de combustível e o relé R7. O relé R5 alimenta a eletrobomba de combustível e a bobina de ignição por uma linha direta, que são protegidos pelo fusível F2 de 25 amperes. Após o contato da ignição ser ligado por aproximadamente 1 a 2 segundos, o relé da bomba é desativado. Isso ocorre quando a UCE não recebe o sinal do sensor de rotação durante esse período. A bomba é acionada tão logo a UCE detecte o sinal do sensor de rotação. A numeração e as cores dos pinos dos conectores estão descritas no manual. Central da cabine, CC. Está localizada sob o painel de instrumentos e tem comunicação direta com a UCE e a central do imobilizador. A função dessa central é promover a comunicação da UCE com os componentes externos. Em seu interior, o comando das setas é realizado por componentes de estado sólido, ou seja, não possui relé para essa função. Também fazem parte dessa central os relés das travas das portas, da luz de cortesia, do limpador de para-brisa, da bomba de esguicho d'água e do sistema anti-arranque. Essa central é de extrema importância nos veículos Renault. Aprendizado da mistura ar-combustível.
As principais características para o aprendizado da mistura são: AF da primeira partida, 13:1. Porcentagem de variação de nível de tanque para liberar o aprendizado de AF, 5% de variação. Porcentagem mínima do tanque para liberar o aprendizado de AF, abaixo de 20%. O percentual da mistura ar-combustível também pode ser conferido via scanner, com um programa específico. Sistema anti-arranque. Os veículos da família Renault vêm equipados de fábrica com um sistema anti-furto. Esse dispositivo inibe o funcionamento do motor caso a UCE do sistema de injeção não receba o código secreto do transponder existente na chave do veículo. Os componentes que formam a unidade imobilizadora são descritos na seguinte ordem: Transponder. Componente existente na empunhadura da chave que emite sinais específicos de codificação para a bobina antena. A perda ou quebra do transponder impede totalmente o funcionamento do motor. Fique atento à queda da chave, pois isso pode danificar o transponder, assim como o circuito do alarme. Bobina antena e unidade do imobilizador. A bobina antena está localizada no cilindro da chave de ignição, juntamente com o circuito da unidade imobilizadora. Ela captura os sinais emitidos pelo transponder e os envia à unidade do imobilizador. O sistema verifica a codificação do transponder e, em seguida, envia sinais codificados para a central da cabine, CC, e, a partir daí, para a unidade de comando, UCE, para liberar o funcionamento do motor. A unidade imobilizadora é alimentada pelo fusível F4 da central do painel, e seu aterramento é feito no T07, junto à coluna de direção. Lâmpada indicadora de funcionamento do sistema anti-arranque. A lâmpada indicadora está localizada no painel de instrumentos e fica piscando para indicar o funcionamento do sistema de proteção. Em condições normais de funcionamento, após ser ligado o contato da chave, a lâmpada indicadora se acende por 3 segundos e depois se apaga, indicando que o código foi reconhecido. Quando fica acesa ininterruptamente ou piscando rápido, com o contato da ignição ligado, sinaliza que o sistema imobilizador está inoperante ou não reconheceu o código do transponder. Nesse caso, o código não foi reconhecido e o sistema não permitirá a partida do motor. A partir do momento em que o sistema anti-arranque for habilitado, é possível observar na tela do scanner o seu perfeito funcionamento, inclusive com as condições da codificação da central. Na linha Renault, para realizar a codificação da chave, basta o cliente ir à rede de concessionárias, pois somente as autorizadas possuem o equipamento chamado CLIP, que compara as informações contidas no veículo e realiza a codificação da nova chave. Em caso de defeito, deve-se tentar o procedimento com a chave reserva, pois o sistema pode retornar ao funcionamento normal. Componentes do sistema de injeção EMS 3134. No sistema eletrônico de injeção, os sensores e atuadores são componentes que enviam e recebem sinais elétricos de comando. Sensores. Os sensores estão dispostos em pontos específicos e captam os seguintes sinais: de posição do primeiro cilindro, PMS, e rotação do motor, por meio do sensor de rotação, através da roda fônica de 60 dentes menos 2, ambos localizados no volante do motor. De temperatura do líquido de arrefecimento do motor, tipo NTC. Do sensor de detonação, para controlar possíveis detonações da mistura na câmara de combustão e ajudar na formação no mapa de ignição. Da pressão negativa, vácuo, existente no coletor de admissão, fornecida pelo sensor de pressão absoluta, MAP. Do sensor de temperatura de ar no coletor de admissão. De abertura da válvula de aceleração, fornecida pelo sensor de posição da borboleta no interior do corpo de aceleração. De oxigênio nos gases de escapamento, através dos sensores EGO ou sonda lambda, antes e depois do catalisador.
De posição do pedal de freio por meio do interruptor para ativar os procedimentos de cut-off e dash-pot. De solicitação de carga sobre o motor, através da posição do sensor do pedal de acelerador. De velocidade, para controle da marcha lenta e cut-off do motor, através do sensor de velocidade. Atuadores. A partir de sinais obtidos por meio dos sensores, a UCE avalia as reações de carga aplicadas sobre o motor e envia sinais de comandos elétricos aos seguintes atuadores. Para ativar o relé da bomba de combustível para dar partida no motor. Para os eletroinjetores através de pulsos negativos, padrão PWM, que modulam a duração dos tempos de injeção. Ao motor DC, no corpo de aceleração, para controlar a abertura e o fechamento da borboleta. Para ativar a válvula de controle de purga do canister. Para a bobina de ignição, em que sinais negativos ativam os enrolamentos dos transformadores dos cilindros pares 1 e 4, 3 e 2. Atuadores do sistema de injeção EMS 3134, localização e testes. Corpo motorizado. O corpo motorizado está localizado no coletor de admissão. É um dispositivo elétrico que dispensa o uso de cabo. Em seu interior estão alojados um motor de corrente contínua DC, monitorado pela UCE, que controla os movimentos da borboleta, e 2 potenciômetros integrados, que revelam a posição da borboleta. A informação é captada por um receptor e repassada a um módulo que envia os dados à UCE. A central, por sua vez, envia sinais de tensão PWM para o motor de corrente contínua controlar a abertura e o fechamento da borboleta. Embora não seja um procedimento usual a abertura do corpo motorizado, existem relatos de quebra em seu interior dos dentes da cremalheira e pinhão plásticos, gerando marcha lenta oscilante. Isso ocorre geralmente durante o procedimento de limpeza, quando forçamos indevidamente a borboleta com as mãos ou com a chave de fenda. Variação de tensão dos potenciômetros, contato da chave ligado. A tensão de saída do potenciômetro P1 varia de 0,87 volt quando a borboleta está fechada, a 4,0 volts quando a borboleta está aberta. A tensão de saída do potenciômetro P2 varia de 4,1 volts quando a borboleta está fechada a 1 volt quando a borboleta está aberta. Falta de sinais do TPS e do motor da borboleta. Se o sistema de acelerador eletrônico perder os sinais dos potenciômetros da borboleta ou do motor de corrente contínua, a UCE entra em procedimento de emergência, acende a luz de anomalias do painel e a rotação do motor fica a 1.700 rotações por minuto, obviamente sem o controle do pedal. Após a consulta da memória de avaria e a falha for corrigida, utilize um scanner e faça o ajuste básico. Em seguida, apague a falha registrada na memória da UCE. O código DTC apresentado é 002, falha no circuito do potenciômetro da borboleta. Medições no corpo motorizado. Teste de resistência do motor de corrente contínua, DC. Para o teste de resistência do enrolamento do motor DC da borboleta, proceda da seguinte forma. Com o corpo de aceleração em uma bancada e multímetro posicionado na escala ômica, insira as pontas de prova nos pinos 5 e 3 do conector do sensor. A resistência do enrolamento do motor deve estar entre 5 e 100 ohms. Pode haver diferença de valor com relação ao medido em bancada devido ao posicionamento das escovas do motor DC. Fique atento. Se a leitura for de 0 ohm, motor DC em curto, ou resistência muito alta, circuito aberto, substitua o corpo de aceleração. Na dúvida sobre o chicote estar em curto com o terra do veículo, faça a verificação diretamente no conector do corpo de aceleração. Se a dúvida persistir, faça o teste de continuidade entre o conector do corpo de aceleração e o conector da UCE. Teste de alimentação do corpo motorizado.
Com o contato de ignição ligado, o conector do corpo conectado e com o multímetro na escala de tensão DC, verifique a alimentação do corpo nos terminais 6, que é o terra, e o terminal 2, que é o positivo. O valor encontrado deve ser bem próximo de 5 volts. Em seguida, em posição de repouso do potenciômetro 2, verifique o valor de tensão entre os terminais 6 e 1. O valor encontrado deve ser em torno de 0,8 volt. Já para o pedal pressionado, a tensão será de 4,1 volts. Nos terminais 6 e 4, meça a tensão de repouso do potenciômetro 1. A tensão medida será próxima de 4 volts para pedal solto e de 1 volt para pedal pressionado. Veja que nessa injeção EMS 3134, com a chave ligada e motor desligado, a borboleta movimenta-se com a informação do pedal do acelerador. Dessa forma, fica mais fácil fazer o teste do corpo motorizado. Teste de resistência do corpo motorizado com o multímetro. Com o corpo de aceleração sobre uma bancada e um multímetro na escala de resistência, meça entre os pinos 3 e 5. O valor referente ao motor DC deve ser próximo a 6 ohms. Agora, nos pinos 6 e 2, a resistência deve estar em torno de 900 ohms. Nos pinos 6 e 1, o valor de resistência deve estar em torno de 800 ohms. Nos pinos 6 e 4, o valor medido é em torno de 12 kΩ. Teste do corpo motorizado com scanner. Para o teste do corpo motorizado com scanner, coloque na tela indicativa e observe a variação de sinais do corpo em relação ao pedal do acelerador. Observe os valores para pedal do acelerador livre e depois pressionado. E aqui vai um alerta. Jamais tente mover a borboleta com os dedos ou com a chave de fenda com o contato da ignição ligado ou com o motor em funcionamento. Nunca recorra a esses métodos, pois causarão sérios danos ao componente e, na maioria das vezes, será necessária a troca do corpo motorizado. Ajuste básico do corpo de aceleração. O ajuste básico deve ser feito sempre que a bateria for desligada, o corpo de borboleta for substituído e houver a troca da UCE. Na falta de um scanner, é possível o reconhecimento do corpo de aceleração. Para isso, proceda da seguinte forma. Ligue apenas o contato da ignição, sem dar partida no motor e sem pisar no acelerador. Com a ignição ligada, aguarde 1 minuto para que a central reconheça o corpo de aceleração e se ajuste aos parâmetros adaptativos do sistema. É possível a ocorrência de ruídos no corpo de aceleração no início e no término do procedimento. Sempre que necessário, faça uma limpeza no corpo de aceleração, pois pode haver resíduos que venham a impedir o fechamento total da borboleta, acarretando altos níveis de emissões em regime de marcha lenta. Bobina de ignição do sistema EMS 3134, 1.6 litro de 8 válvulas. A bobina de ignição utilizada nos motores K7M tem invólucro único e possui 2 transformadores de descarga indutiva. Esses transformadores proporcionam estabilidade de tensão e centelhamento suficiente para a queima completa da mistura. O módulo de potência, que controla os sinais pulsantes dos transformadores, está incorporado à central de injeção. A bobina possui conector com 4 terminais, mas apenas 3 terminais são usados. Estes recebem sinais negativos pulsantes dos pinos 32 e 1 da UCE, pinos A e B do conector, e alimentação positiva de 12 volts no pino C do conector, vindo do relé 5 da central do vão motor. Se ocorrer alguma falha no pino 32, pulso para cilindros 1 e 4, ou no pino 1, pulso para cilindros 2 e 3, o motor funcionará de forma irregular. Agora, se houver falha nos 2 terminais ao mesmo tempo, o motor não funcionará. O sistema determinará que a lâmpada de avaria do painel fique ligada. O scanner detectará avaria ou erro na bobina correspondente. Quando houver falha geral da bobina, o motor não pega e nem registra a falha do atuador. Medições na bobina de ignição, bobina dupla.
Por meio do pino A do conector, a bobina dos cilindros 1 e 4 recebe sinal negativo pulsante através do pino 32 da UCE. Pelo pino B, a bobina dos cilindros 2 e 3 recebe sinal negativo pulsante por meio do pino A1 da UCE. Teste de tensão da bobina de ignição. Com chave de ignição ligada e com o multímetro na escala de tensão, meça no pino do conector C em relação ao terra. O valor de alimentação deve ser em torno de 12 volts. Teste dos sinais da bobina com caneta de polaridade. Com o motor em funcionamento, ligue a caneta de polaridade aos bornes da bateria e confira os sinais de acordo com as piscadas dos LEDs da caneta. No terminal B, podemos ver os pulsos referentes aos cilindros 2 e 3. No terminal A, podemos ver os pulsos referentes aos cilindros 1 e 4. Teste de resistência da bobina de ignição. Com o multímetro na escala de resistência, meça a resistência do enrolamento primário da bobina. O valor medido entre os pinos A e C e entre os pinos B e C é em torno de 0,6 ohm e 1 ohm. Agora, medindo a resistência do enrolamento secundário da bobina entre os terminais dos cilindros 1 e 4 e, na sequência, entre os terminais 2 e 3, o valor medido é em torno de 7,2 kΩ. Entre os enrolamentos secundários dos cilindros 1, 4 e 2, 3, não deve haver resistência, comprovando o isolamento entre os circuitos. É preciso ficar atento aos componentes ligados à bobina de ignição, como velas de ignição e cabos de velas. Devem ser realizadas a inspeção visual e a medição da resistência dos cabos de velas. Se necessário, substitua-os. Teste de resistência dos cabos de velas. O valor encontrado para o cabo menor é em torno de 1 kΩ, aumentando gradativamente até 2,4 kΩ para o cabo maior. Eletroinjetores e corpo distribuidor de combustível. Os eletroinjetores utilizados nos sistemas EMS 3134 recebem alimentação pelo topo. A fixação é feita na base do coletor de admissão e o posicionamento é garantido pela carga do tubo distribuidor de combustível, que também se fixa ao coletor por meio de parafusos. Especificações técnicas do atuador. Número original Bosch 0280 156 326. Vazão especificada a 3 bar, 190 centímetros cúbicos por minuto ou 18,1 libras por hora. Conferência e limpeza dos injetores. Com os injetores fora do motor, realize os procedimentos de limpeza por ultrassom nos 4 injetores, conferindo na máquina a sua resistência correspondente. Em seguida, coloque-os no tubo distribuidor da máquina e confira a estanqueidade, a vazão e a equalização. Funcionamento dos eletroinjetores. Os eletroinjetores são acionados com corrente positiva de 12 volts pelo relé 4. Os pulsos negativos são fornecidos pela central de injeção na seguinte ordem em relação às duas versões do sistema de injeção. Injetor 1 recebe sinal pulsante do pino 59 da UCE. Injetor 2 recebe sinal pulsante do pino 90 da UCE. Injetor 3 recebe sinal pulsante do pino 60 da UCE. Injetor 4 recebe sinal pulsante do pino 89 da UCE. Se houver falha nos pinos 59, 90, 60 e 89 da UCE em relação aos pinos do conector do eletroinjetor, teremos lâmpada da injeção desligada. Scanner nem sempre detecta erro e circuito aberto no injetor de combustível.
Quando o erro fica armazenado, podem surgir os códigos 052, 053, 054 e 055. Medições nos eletroinjetores do sistema 3134. Teste de resistência dos eletroinjetores. Com o multímetro na escala de resistência, meça a resistência da bobina interna de cada eletroinjetor. O valor encontrado é em torno de 13 ohms. Teste de tensão dos eletroinjetores. Com o multímetro na escala de tensão e a chave de ignição ligada, meça no pino do conector 1 em relação ao terra. O valor de alimentação deve ser em torno de 12 volts por meio do relé principal. Válvula solenoide do canister, CAMP. A válvula do canister libera os vapores de gases existentes no tanque de combustível para queima em conjunto com a mistura ar-combustível. Ela está localizada sob o paralama dianteiro direito. Por meio da abertura da válvula solenoide do canister, a UCE diminui, por um breve período, os tempos de injeção no momento da adição dos gases. Condições para o funcionamento da válvula de purga. Sensor de temperatura de água acima de 60 graus. Sensor de temperatura do ar acima de 10 graus. O motor fora de marcha lenta. Motor com carga média. Potenciômetro TPS não pode estar na condição de carga zero. Os sinais em duty cycle de abertura da válvula são negativos e são controlados pela central eletrônica de injeção. O relé de alimentação da eletroválvula é o R9 da central de relés e fusíveis. A alimentação passa pelo fusível F11. Falhas na válvula do canister ou circuito aberto geram o seguinte quadro de avaria. Lâmpada de anomalia apagada. Scanner detecta o erro do atuador, código 014. Medições na eletroválvula de purga do canister. Teste de tensão na eletroválvula de purga do canister. Com o multímetro na escala de tensão, insira a garra negativa do multímetro no terra, desconecte o conector do sensor e meça a alimentação no pino 1. O valor encontrado deve ser aproximadamente de 12 volts, proveniente do relé principal, localizado junto à caixa de fusíveis. Teste de resistência interna da eletroválvula. Para medir a resistência da eletroválvula de purga do canister, meça diretamente nos pinos 1 e 2. O valor encontrado deve ser em torno de 18 a 26 ohms. Uma dica importante é sempre fazer uma vistoria no atuador, retirando o seu suporte e conferindo sua membrana, pois uma deficiência no vedador provoca um funcionamento irregular na marcha lenta e atrapalha o consumo de combustível. Sensores do sistema de injeção EMS 3134, localização e testes. Sensor do pedal do acelerador. Nos motores K7M, a potência do motor é requerida por meio de um sensor eletrônico solidário ao pedal do acelerador. Com base nesses sinais, a central controla a abertura da borboleta do corpo de aceleração e os tempos de injeção. Perda dos sinais do sensor do acelerador. O sensor da unidade de aceleração possui duas pistas de contato, ou seja, dois potenciômetros. Um deles é o sinal de redundância. Na perda de um, como medida de segurança, o outro potenciômetro garante sinal para a UCE. A condição de falha é avaliada da seguinte forma. Falha leve. A UCE perde o sinal de um potenciômetro. O veículo continuará com as funções do acelerador em até, no máximo, 20 graus em um tempo determinado, sem entrar em procedimento de emergência. A luz de anomalias do painel acende-se e a falha é registrada. A solução da anomalia ocorre com a troca da unidade de aceleração. Para apagar o código de falha da memória de avaria e, consequentemente, a luz de anomalias, somente com a utilização de um scanner. Falha grave. Perda total dos sinais do sensor do acelerador. Sem o sinal dos dois potenciômetros, a UCE não reconhece a posição do pedal do acelerador. O sistema entra no procedimento de emergência e a luz de anomalias acende-se.
para apagar o código de falha da memória de avaria e, consequentemente, a luz de anomalias, somente com a utilização de um scanner. Os códigos DTCs apresentados são: falha 125, circuito do potenciômetro do pedal da pista 1. Falha 126, circuito do potenciômetro do pedal da pista 2. Falha 129, circuito do potenciômetro do pedal. Teste de alimentação do sensor do pedal do acelerador. Com a tampa do conector retirada, chave ligada e multímetro na escala de tensão, coloque a ponta negativa no terra e meça nos pinos 71 e 75 as tensões de alimentação do potenciômetro 1. O valor encontrado é bem próximo a 5 volts. Nos pinos 6 e 87, faça a leitura da alimentação do potenciômetro 2. O valor medido será de 5 volts. Teste de aterramento do sensor do pedal do acelerador. O aterramento para o sensor do pedal do acelerador chega ao sensor pelo pino 75 da UCE, ou pino 2 do conector do sensor, e pino 87 da UCE, ou pino 1 do conector do sensor. Teste de resistência do sensor do pedal do acelerador. Meça a resistência do potenciômetro 1. Meça entre os pinos 2 e 4. O valor será 1,34 kΩ para a posição de descanso e 2,1 kΩ para a posição de acionado. Entre os pinos 3 e 2, o valor será de 1,2 kΩ para pedal em descanso e 2,1 kΩ para pedal acionado. Agora, repita o procedimento para o potenciômetro 2. Entre os pinos 1 e 6, o valor será de 1,3 kΩ para a posição de descanso e 2 kΩ para a posição de acionado. Entre os pinos 5 e 6, teremos 1,3 kΩ com o pedal em descanso e 2,1 kΩ em posição de acionado. Teste de variação de tensão do sensor do pedal do acelerador. Para testar a variação de tensão dos potenciômetros do sensor, o contato da ignição deve estar ligado e o multímetro posicionado na escala de tensão DC. Com o conector da UCE conectado e com a proteção retirada, meça por trás do conector. Com o pedal do acelerador livre, meça a tensão do sensor do acelerador do potenciômetro 1 pelos pinos 75 e 14. O valor encontrado é em torno de 0,35 volt. Agora, com o pedal do acelerador acionado, meça a tensão do sensor do acelerador. O valor deve ser próximo de 2 volts. Com o pedal do acelerador livre, meça a tensão do sensor do acelerador do potenciômetro 2 pelos pinos 87 e 43. O valor encontrado é em torno de 0,7 volt. Agora, com o pedal do acelerador acionado, meça a tensão do sensor do acelerador. O valor deve ser próximo de 4 volts. Observe também que, ao modular o pedal de acelerador, a leitura de resposta dos potenciômetros deve ocorrer sem interrupções durante o acionamento do pedal. Teste do sensor do pedal do acelerador com auxílio de um scanner. O teste do sensor do pedal do acelerador deve ser feito pelo scanner. No equipamento, podemos conferir os dados na tela. Por meio desses valores, temos como analisar se há variação de forma contínua ou se possui interrupções na leitura. Sonda lambda, sensor de oxigênio. As sondas lambda são do tipo planar, possuem 4 fios e são utilizadas nos sistemas de injeção Siemens que equipam os motores Renault. As sondas atingem a temperatura ideal de trabalho, aproximadamente 300 graus, em torno de 10 segundos após a partida do motor. Isso é importante para diminuir o tempo que o sistema gasta para entrar em circuito fechado e controlar a mistura para diminuir a emissão de poluentes que são tão elevados nos primeiros momentos do funcionamento do motor. Nesse tipo de sonda, o sinal de aterramento é feito pela UCE e o aquecimento é controlado por um sinal modulante feito por meio do terra, ou seja, no período de warm-up, aquecimento, a corrente enviada para o aquecimento das sondas é maior. À medida que a sonda aquece, essa corrente diminui.
Estratégia de funcionamento e defeito da sonda lambda. Se houver falhas nos pinos da UCE ou nos pinos do conector da sonda em situação de circuito aberto, os códigos DTCs apresentados são 018, circuito aquecedor da sonda de oxigênio pré-catalisador, 057, falhas na sonda de oxigênio pré-catalisador e 019, para a sonda pós-catalisador, devendo ser feito o teste em ambos os sensores. Medições na sonda lambda, sistemas EMS 3134. Sonda lambda pré e pós-catalisador, teste de resistência do aquecedor da sonda. O teste de resistência do aquecedor da sonda deve ser feito com o auxílio de um multímetro, posicionado na escala ômica. Com a sonda sobre a bancada, insira as pontas de prova nos terminais 3 e 4 dos respectivos conectores da sonda pré. Em seguida, faça o mesmo para a sonda pós. O valor de leitura do aquecedor resistor deve ser de 6 a 10 ohms para as duas sondas. Sonda lambda pré e pós-catalisador. Teste de leitura da sonda. Esse teste é feito com o motor em funcionamento, aquecido com temperatura em torno de 90 graus após o desarme do ventilador do radiador. Com o auxílio de um multímetro, posicione o seletor para a escala volts e insira a ponta negativa no terminal terra. O conector da sonda deve estar encaixado, ou seja, unido, e a medição é feita pelo conector da sonda através dos pinos 1 e 2 da sonda pré-catalisador. A variação deve acontecer entre 0,1 e 0,9 volt, constantemente, sem parar em um valor definido, indicando que o sensor lambda está operando dentro da faixa. O valor encontrado para os pinos 1 e 2 na sonda pós-catalisador deve ser em torno de 430 mV, para a proporção maior de gasolina no tanque. Essa leitura da sonda pós-catalisador é a medição da eficiência do catalisador. Medidas muito próximas a 0 ou 1 volt ou variações bruscas indicam problemas no controle de emissões e podem fazer a luz de anomalias piscar rapidamente. A indicação corresponde à mistura de combustível e está diretamente relacionada à característica de retenção de oxigênio por parte do catalisador. Sonda lambda pré e pós-catalisador, teste de alimentação. As tensões de alimentação dos resistores de aquecimento interno das sondas lambda chegam através do fusível F2 de 25 amperes da central do vão motor. Teste de resposta das sondas lambda com auxílio de um scanner. Com o auxílio de um scanner com software atualizado, podemos verificar a variação dos sinais das sondas. Sensores com dificuldade de resposta devem ser substituídos. No scanner original CLIP, também veremos a variação do sinal da sonda acontecendo. Sensor de pressão absoluta, MAP, e temperatura do ar. O sensor de pressão do coletor de admissão mede e fornece leitura de importantes funções para o cálculo dos mapas de avanço da ignição e injeção de combustível no sistema 3134. Medições do sensor de pressão absoluta do coletor de admissão e no sensor de temperatura do ar. Teste de tensão do sensor MAP. Com o motor desligado, chave ligada e multímetro na escala de tensão, meça a tensão de alimentação do sensor MAP. Com a ponta negativa na massa do veículo, meça através dos pinos 3. O valor encontrado deve ser próximo de 5 volts. Entre o terminal massa, ou pino 1, e o terminal 2, meça o valor da pressão absoluta. O valor encontrado deverá ser em torno de 4,3 volts. Com o motor ligado em marcha lenta, a tensão encontrada no pino 1 ou terminal massa e no pino 2 deverá ser próxima de 1,4 volt. Teste de resistência do sensor de temperatura do ar, sensor IAT. Com o multímetro na escala de resistência, meça entre os pinos 1 e 2 do sensor de temperatura do ar. O valor encontrado deve ser próximo a 1,9 kΩ em temperatura ambiente de 25 graus. Teste de tensão do sensor de temperatura do ar. Com o multímetro na escala de tensão,
Motor desligado, chave ligada e conector do sensor desconectado, meça entre os pinos 1 e o terra do motor a tensão de alimentação. Agora, com o conector encaixado, mediremos a tensão de resposta, que deve ser em torno de 1,9 volt, para uma temperatura de 25 graus. A tensão de resposta varia de acordo com a temperatura do ar imposta ao sensor. A tabela completa pode ser conferida no manual que acompanha esse vídeo. Teste do sensor de temperatura do ar e do sensor de pressão absoluta, MAP, com o auxílio de um scanner. Na tela de parâmetros contínuos, podemos observar os valores de temperatura do ar e a tensão de resposta do sensor MAP. Com a chave de ignição ligada e com o motor desligado, temos uma pressão em torno de 920 milibar. Em situação de motor ligado e em marcha lenta, temos uma pressão em torno de 360 milibar. A resposta do sensor de temperatura do ar também pode ser verificada se analisarmos o sinal em temperatura ambiente e motor frio, e em seguida, com o motor aquecido a 90 graus aproximadamente. O código DTC apresentado é 045, circuito captador da pressão do coletor. Agora, se a falha for no sensor de temperatura do ar, o código registrado é o 003, circuito captador da temperatura do ar.